Boa noite. Entramos agora no ar com mais um encontro marcado com a Ruda Bar de Zé Maria Filomeno. Nosso programa vai sempre ao ar pela internet, no Facebook, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Daqui a pouquinho vai para a página também do YouTube e vai ser compartilhado por outras páginas, inclusive a página também do Dr. Zé Maria Filomeno, né? Não é isso, Zé Maria? Exatamente, doutor Arruda. Boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando. Pois é, então vamos já daqui a pouco falar dos números. Eu já estou colocando aqui, editando a privacidade, colocando o vídeo do programa público e nós vamos começar, como sempre, com os números, né? Os números aqui da Covid-19. Tá certo? Dizendo que nós chegamos agora às 14 horas e 55 minutos, né? No site IntegraSUS, nós vamos discutir a respeito dessa forma de divulgar os números. Então, no site do IntegraSUS, aqui do estado do Ceará, às 14h55, ele foi atualizado mostrando os seguintes números. O Ceará está com 65.506 casos confirmados, com 4.120 óbitos. A letalidade da Covid-19 continua na faixa de 6,3, às vezes é 6,4, 6,3, 6,5. Pacientes em investigação, 54.903, não cai de 50, sempre é por aí, 50, 60 mil em investigação. Esses pacientes, uma grande parte desses pacientes vão ter confirmação, né? Grande parte desses pacientes vão ter confirmação. Os exames são 152.057 e os pacientes recuperados são 46.515. Como sempre, dou sempre um panorama das principais cidades. Fortaleza, claro, está em primeiro lugar, com 27.706, Sobral 3.078, Caucaia com 2.469 pacientes confirmados, Maracanaú 2.271 e Itapipoca com 1.186. Zé Maria, esses números, Zé Maria, o que você acha? Os números mostram que realmente a capital, a cidade de Fortaleza, tem tido uma estabilização com a tendência de queda, tanto dos infectados quanto dos óbitos. Reflexo disso é que as internações têm se reduzido nos principais hospitais de Fortaleza, né, tanto os públicos quanto os privados. O número de infectados também, apesar do aumento do número de testes, mas há uma redução pequena do número de infectados em Fortaleza. Em contrapartida, a epidemia está se alastrando mais fortemente no interior, né? Tanto que na semana passada o governador decretou lockdown em 7 municípios. Hoje está restrito apenas a 2, né? Mas é preocupante a situação do interior. No geral, a soma, né, o Ceará teve a pior semana do ano. Essa última semana, da segunda-feira passada a domingo, eu não sei os números finais, mas foi uma semana de muitos óbitos, lamentavelmente, muitas perdas de vida e um número crescente de contaminados. Não chegamos ainda a uma situação confortável que possamos garantir que a epidemia no estado do Ceará está em declínio, né? Nós estamos possivelmente no chamado platô, ou seja, aquele momento do ápice, e espero que estejamos, né? Ou seja, espero que não cresça mais ainda. Então, todos os cuidados são importantes, não podemos relaxar. Os respiradores que foram adquiridos já estão sendo instalados em diversos hospitais no estado inteiro. É importante manter, apesar da situação da capital estar um pouco mais confortável, mas é importante manter aí a
a capacitação, né? O aumento da capacitação de leitos, né? Porque nós estamos numa epidemia ainda muito forte, né? Vamos discutir também a questão, em termos de Brasil também, a mesma coisa. O Brasil teve a pior semana do ano. Tivemos 4 dias seguidos com mais de 1.000 óbitos. Batemos 3 dias seguidos o recorde de número de mortes. Também a situação do Ceará é um pouco que o mesmo passo, o mesmo status do Brasil. O país é muito grande, é muito heterogêneo, tem estados que estão numa situação bem mais tranquila, né? Os estados do Sul, os estados do Centro-Oeste, né? Mas a região Norte, Ceará, Pernambuco, Maranhão, do Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro, a situação ainda é muito complicada. É verdade. Eu quero dizer quem está entrando agora que esse é o programa Encontro Marcado, era um programa que passa no canal 15 da Multiplay há muitos anos, e nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook. O senhor, a senhora pode comentar, curtir, perguntar, compartilhar. Aí embaixo você vê tudo aí no Facebook, você pode fazer esse compartilhamento, e nós vamos aqui citar e vamos tentar responder todas as perguntas. O que é certo é que a grande expectativa nesse momento é observar se a fase de flexibilização que aconteceu aqui no Ceará, principalmente em Fortaleza, na última semana, nessa semana que passou, o que é que ela vai acarretar agora, no finzinho desta semana atual. Porque é importante dizer o seguinte: tudo que você faz agora vai repercutir daqui a uns 14 dias. Nós estamos vivendo aqui ainda na égide do isolamento radical. Então, quando eu vejo os dirigentes das operadoras de plano de saúde falando que os casos reduziram, quando eu vejo matéria no jornal que a procura pelas UPAs também caíram, que os postos de saúde estão menos cheios, né? Isso representa que o isolamento realmente teve um efeito. Agora, nós vamos ver que com essa flexibilização que foi feita inicialmente para em torno de 69 mil pessoas, com as empresas, com as fábricas, de alguns segmentos com 30% da sua capacidade, 20% da sua capacidade, o que é que isso vai representar nessa semana? E mais ainda agora, com a abertura nessa segunda fase, que nós vamos conversar sobre isso, que não foi para o interior. É bom dizer o seguinte, que agora teve uma diferença em que o interior todinho não passou para essa primeira fase, o interior continua na fase de flexibilização. E eu acho, Zé Maria, que não só 2 municípios em lockdown, não, viu? Tem mais. Quem saiu foi, tem Camusim, Acaraú, Sobral, tá certo? E eu acho que tem um outro município da Zona Norte, né? Maracanaú, Sobral, Camusim, saíram Itarema, 3. E Itapipoca. Pronto, Itarema. Saiu Itapipoca, Caucaia e Maracanaú. Até assim, de uma forma meio estranha, não sei, os dados que a Secretaria tem, porque Caucaia os números estão crescentes, eu estou falando aqui, Maracanaú e Itapipoca. Itarema, Acaraú, Cambucim e Sobral, na Zona Norte, continuam. E nenhuma dessas regiões, nem mesmo região de Cariri, nem Sertão Central, região Jaguaribana, e nem outra qualquer do estado, Ibiapaba, não tem mudança de fase em termos de flexibilização e fase 1. Fase 1 para Fortaleza, que aí outros segmentos foram liberados, né? E o segmento mais polêmico que existe é exatamente o segmento dos shoppings, né? Que, aliás, foi matéria hoje nos jornais durante o dia, a lotação, e eu acho que até tem que ser um trabalho grande aí, apesar de um horário ser diferenciado, ser de meio-dia às 22 horas, e além de ter essa restrição de ser 30% e ter um número de pessoas dentro da loja, que é uma pessoa por cada 12 metros, é um negócio assim que você calcular uma fórmula matemática. A loja, você vai dividir aí a quantidade de metros quadrados da loja, e por cada 12 metros vai ter uma pessoa em atendimento. Vamos esperar para ver o que é que isso vai dar. Mas eu fico preocupado porque tem essa semana dos namorados agora, tem esse tempo todinho as pessoas sem frequentar shopping, e quando abre shopping, como aconteceu
já aconteceu no sul do país, eu tenho uma preocupação, Zé Maria. Eu saí hoje, tive de cumprir alguns compromissos à tarde, e eu me assustei, assim, com a quantidade de carros na rua. Cheguei a ver engarrafamentos, coisa que não era observada há muito tempo. Muita gente circulando nas calçadas, algumas lojas abertas. Agora, o que mais me estranhou, quer dizer, estranhou não, o que mais me preocupou foram as imagens e as notícias dos shoppings, né? Filas para entrar nos shoppings. Lógico que existe todo um protocolo de distanciamento das filas, mas, apesar de tudo, eu não imaginava que já no primeiro dia, hoje é uma segunda-feira, quer dizer, segunda-feira, em regra, um dia de pouca frequência no shopping center, mas talvez devido aí à paralisação durante tanto tempo, as pessoas resolveram ir ao shopping. Mas é preocupante, porque como você bem disse, se no estágio de lockdown, que nós estávamos até uma semana atrás, e antes do lockdown era realmente um isolamento muito contundente, tanto que o comércio, shoppings, quase todas as atividades, à exceção de atividades essenciais, como farmácias, shopping centers e uma ou outra. Supermercado, né? Supermercados, as pessoas estavam se contaminando. Então, nós estávamos com temos uma média de 1.500 a 2.000 casos novos por dia. Teve um dia que chegou a 4.500 novos casos registrados. Então, se você colocar um nível de letalidade de 6%, cada 1.000 pessoas contaminadas, 60 vão morrer. Então, abrindo agora, eu temo que nós tenhamos um repique aí de contaminações, num grau maior do que vinha se observando. É um temor. Eu sei que as autoridades refletiram muito, estudaram muito para tomar essa decisão de flexibilizar. O plano de flexibilização é muito minucioso, muito detalhado, são várias fases, analisa setor por setor, o percentual que vai ser liberado de funcionários, toda essa questão de limitação de clientes por metro quadrado nas lojas, distanciamento, exigência de máscara, tudo isso, sim, mas com tudo fechado, em tese, estava se contaminando, imagine abrindo, né? Eu acho que o Brasil, em termos gerais, e o Ceará, o estado do Ceará e alguns outros, aqueles que eu disse que tem uma situação mais séria, não estão ainda preparados para essa flexibilização. Eu sei que dói, o prejuízo é grande, mas os países que começaram a flexibilizar começaram quando as mortes diminuíram para 20%, 30% do que eram no pico. Quando as infecções também diminuíram para 20%, 30% do que eram no auge. Nós não, nós estamos no auge. Então é complicado. Eu não sei por que o Estado flexibilizou. Foi incoerente com a política que ele vinha adotando, com a estratégia, vinha adotando uma estratégia muito rígida de isolamento, né? Resistindo às cobranças que eram legítimas da classe empresarial, até da sociedade, mas agora eu acho que espero que eu esteja errado, mas eu acho que nós podemos ter um repique aí, uma volta a um ritmo de contaminação maior. Espero que esteja errado. Bom, deixa eu ver aqui. A professora Dúbia está dando boa noite. Jaqueline Filomeno dizendo que está acompanhando, mais uma excelente live. A Dúbia está dizendo que tinha fila do lado de fora e do lado de fora para entrar, tá certo? Do lado de fora do shopping, realmente nós vimos isso, né? Sempre com distanciamento, né? A Regina Machado está aqui dando boa noite. E eu tenho a mesma preocupação aqui do Zé Maria Filomeno. Tenho preocupação de que isso faça com que cresça. Olha, só hoje Nova York estava flexibilizando um pouquinho. Olha, Nova York está com 86 óbitos. 86 óbitos foi o que aconteceu ontem. Chegou a zero.
Teve um dia que não teve nenhum óbito na semana passada. Pois é, vários dias com pouquíssimos casos, né, confirmados. A Itália, que está morrendo 100 mil, está com menos de 100, menos de 100. A França também, a Espanha também. Pois é, na Itália, na França, na Espanha, onde a doença passou, onde a pandemia passou, realmente essa flexibilização aconteceu na descida da curva. Não era só avaliando porque o hospital, o posto de saúde foi menos procurado, ou uma UPA foi menos procurado, certo, tá certo, é um indicador, mas não foi só por isso, pelos números, né, pelos números. Eu tive contato, falei aqui no começo do programa, com vários colegas médicos, dizendo que em alguns locais a procura está crescendo, principalmente para realizar exame. Provavelmente pessoas com sintomas iniciais, aqueles sintomas de febre, de tosse, aqueles sintomas iniciais querendo fazer exame. Vamos esperar, o importante é que o Estado ele esteja pronto, na hora que observar que está tendo um crescimento, ele parar essa evolução em termos de passar para outra fase ou até retroagir. Eu, desde a semana passada, tinha dito, essa semana agora, eu considero que poderia ter sido a de flexibilização. A próxima seria exatamente se os números indicassem para a primeira fase. Eu acho que esse primeira para a segunda fase é um salto bem importante, certo? Porque você aumenta a empresa. As empresas estavam trabalhando com 20%, 30% do seu pessoal. Já essa semana, a grande maioria, quase todas, 40% ou mais, e outras entraram. Isso representa, se você for ver, muitas pessoas no transporte coletivo, muitas pessoas nos terminais, tá certo? Então, tem que ter cuidado. A Regina Machado está dizendo, será que irão observar todos os protocolos? Eu acho que a própria população, Regina, tem que fazer denúncia se não tiver. Você vai numa loja e tem esse critério aqui de não ter superlotação, é o jeito de fazer a denúncia, né? Os pequenos têm condição de cumprir todas as exigências, aí outra coisa, tem que ter todo mundo com máscara, tem que ter o álcool em gel, tem que ser esse distanciamento e tudo, né? E a maquiagem do total dos casos do Ministério, vamos já falar desse problema dos números já. Bom, Zé Maria... Eu acredito que não só o governo do Ceará, mas outros estados também, eu acho que eles chegaram a um ponto de exaustão da capacidade de resistência às demandas de reabertura, porque não tem sentido. Não é o seu Rio de Janeiro também abriu diversas, até restaurantes, parece, bares, restaurantes abriu, clubes, até a justiça, eu vi que até a justiça brecou certas flexibilizações, porque tecnicamente, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico, não há nenhum indicador que permita essa liberação do maior fluxo de pessoas. Shopping center, olha, eu adoro shopping center, é importante para a economia, mas é o local de aglomeração, local fechado de aglomeração, lamentavelmente. Então, eu vejo o transporte público também, né? Porque as pessoas, você está liberando mais pessoas para trabalhar, essas pessoas têm que se locomover, vão se locomover, logicamente, a grande maioria em transporte público. Eu não vi nenhuma restrição da lotação do transporte público. Eu não vi nenhuma medida nesse sentido. Você vê os ônibus em Fortaleza, os trens, né? Nós não temos assim um transporte de metrô ainda muito intenso, mas nos horários de pico, pela manhã e no final da tarde, são lotados, né? Então, eu temo bastante, né? Espero que esteja errado, mas eu temo muito pelo avanço, né, das contaminações. Para nós fecharmos esse caso, eu acho, inclusive, que o Estado do Ceará foi o mais responsável de todos os estados, embora eu diga que foi um pouco precipitado. Tem estados que têm uma situação bem menos gravosa que a nossa, que não abriram ainda. Rio Grande do Norte é um. Mas o Rio Grande do Norte tem... Mas o Rio Grande do Norte estava muito ruim em termos de leitos, principalmente de UTI. Agora, você citou um caso que é emblemático, né? Emblemático, quer dizer, o governador do Rio de Janeiro começou com aquela fúria total. Vamos liberou fechar os templos religiosos. Aí ele dormiu e sonhou
e durante o sonho, não sei o que foi que ele sonhou, no meio da noite, assim, no decreto liberando jogo de futebol, tá certo que é sem torcida, jogo de futebol, exercício na praia, calçadão, quase tudo, quer dizer, quase tudo, comércio quase, e o Rio de Janeiro numa situação que está. Eu acho que lá no Rio ele foi pressionado por aquela operação da Polícia Federal, aquele problema que teve com aquele ABAS, aquela organização social, aquela coisa todinha, e ele jogou assim, quase que joga a toalha aqui, não vou mais... Pau da barraca. Chutou o balde, chutou o pau da barraca, chutou o balde, chutou tudo. E outros estados também. E estados que estavam aqui se vangloriando, eu já disse, esses estados que estavam dizendo que não iam ter caso, vão ter caso. Até o prefeito Marcelo Crivella, que tinha uma posição mais flexível que o governador, não aceitou certas aberturas. Certas medidas. Até para você ver, uma coisa tão assim, que o governador liberou tanto que até o Crivella, que queria liberar, disse, não, peraí, mas desse jeito vão jogar aqui nas minhas costas qualquer coisa que aconteça, dizer que eu sou o prefeito e etc, etc. Bom, Sérgio Cunha está dizendo, meu receio é que a abertura seja precipitada e mais vidas sejam ceifadas, certo, Sérgio? É isso mesmo, obrigado aí pela audiência. Mas nós vamos falar agora, Sérgio, e atendendo aqui o que a Líbia Cardoso falou, tá certo? É que o problema dos dados, né? O problema dos dados, isso nós temos que nos debruçar, porque é o seguinte, eu tenho dito aí, onde eu tenho participado, daqui a pouco, eu até vou convidar aqui quem queira assistir a partir das 9 horas, eu vou participar de um programa Conjuntura e Coronavírus, é um programa nacional, feito pelo jornalista João Bulhões, direto de São Paulo, e ele me convidou para eu debater exatamente isso aí. Então é o seguinte, quem conhece legislação do SUS, quem é profissional gestor do SUS, sabe o seguinte, sabe quais são as funções de cada ente da federação, tá certo? Sabe as atribuições do governo federal, sabe do estadual e sabe do estado. Sabe que nesses três entes existe o que se chama de comando único. Comando único é aquele gestor que é o comandante do SUS na área. O comando único no Ceará, no estado, é o secretário estadual da saúde. O comando único no município é o secretário municipal. E no ministério é o ministro. Só que nós estamos realmente sem ministro. Essa lei da vigilância é da época do presidente Geisel. Eu até fui levantar a data, é tão antigo que a gente quase que não era nem nascido. É 1975. 1975, a lei da 45 anos. Do governo militar que instituiu no Brasil toda essa estrutura de vigilância, que o Brasil é exemplo, inclusive, para o mundo nessa área de vigilância nos estados, graças ao SUS e graças ao comando do Ministério da Saúde. Os técnicos do Ministério da Saúde, inclusive, que saíram, tá certo? Como o secretário executivo, Gabardo, que está em São Paulo, o Wanderson, que era o secretário dessa área, eles agora se juntaram para eles mesmos divulgar esses números, como também o Conselho Nacional dos Secretários, o CONAS, que representa todos os secretários estaduais, e eu conheço bem, porque eu fui vice-presidente desse conselho quando eu fui secretário aqui do Ceará. Ele tem condição de lançar isso. Agora, por que isso? A imprensa também, Globo, Folha, Estadão, UOL, Extra, também juntando para dar esses dados. Quando o Ministério poderia fazer isso, como vinha fazendo na época do Mandetta, como vinha fazendo há pouco tempo, ninguém questionava os números, porque ali é uma coleta dos estados, e existe todo um trabalho de vigilância, e o problema não são só números, porque aqueles números representam tendências, essas tendências representam como a doença vai, representam uma série de coisas. Aqui no Ceará nós temos os números muito bem, porque a vigilância aqui é efetiva, mas nós temos que saber como é que está o Rio Grande do Norte, como é que está o Piauí, como é que está a Paraíba, como é que está Pernambuco, como é que está a região toda, e isso, quem consolida, ou quem consolidava, era o Ministério da Saúde, e aí traçava as políticas, traçava as orientações. Então, é um desarranjo total. Nós estamos com o Ministério em frangalhos, os técnicos do Ministério, os servidores de carreira do Ministério, eles estão totalmente desmotivados, eles não sabem, alguns que têm tempo de aposentadoria, acreditam até que aproveitem agora e peçam aposentadoria. Os que estão perto vão aguentar por ali, vão ficar ali, porque, de qualquer maneira, são servidores federais, vão continuar.
mas é lamentável realmente que isso esteja acontecendo no lugar de nós, nesse momento. Nós estamos aqui falando, orientando a população, para a população ter cuidado, né? Usar máscara, usar tudo, falar esses dados. Nós estamos aqui discutindo números. Ontem, quer dizer, o que aconteceu, uma coisa que você dá uma diferença de 800 óbitos em 2 horas. Não, e o pior é o seguinte, que o primeiro anúncio parece que tinha uma contagem de mais de 800 mortes em Roraima, em Rondônia. Quer dizer, um estado que parece que, num dia só, um estado que eu acho que nem teve esse número de mortes durante a pandemia toda, depois corrigiram. Bem, o que essa semana foi de atrapalhadas incalculáveis pelo governo na área, né? Primeiro, esse Carlos Wieser, que é um empresário aí do setor de escolas de idiomas, né? Foi convidado, que não faz nem parte do governo, não faz nem parte dos quadros do Ministério da Saúde. Foi convidado, sondado ou convidado para ocupar a diretoria de tecnologia, o departamento de tecnologia, não sei qual é a nomenclatura, do Ministério da Saúde. E já sai falando em nome do... nem tomou posse, acho que nem nomeado formalmente foi, já sai falando em nome do governo que vai mandar rever todos as notificações de óbitos, porque existe fraude, existe governo, faz uma acusação leviana, né, seríssima, irresponsável, de que os governos e prefeituras estariam inflando o número de óbitos por coronavírus para receber mais verbas. Olha, isso aí é uma calúnia sem precedentes, né? Primeiro que ele não podia nem falar antes de tomar posse. Primeiro que isso não cabe nem a ele, né? Essa atribuição, nem ao cargo que ele supostamente iria ocupar, né? Causando aí uma revolta, inclusive, acho que o Comitê de Secretário de Saúde emitiu uma nota de repúdio, né? Conselho Nacional... Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Até porque isso lógico que existem alguns erros, existem. Deve ter casos que foram certificados como mortes em função do coronavírus e não os foram, e vice-versa também. Deve ter tido muitos óbitos que foram realmente ocasionados, derivados da infecção pelo Covid-19 e foram atestados como por outras causas. É lógico que isso existe e deve existir em todos os países, mas acho que um número muito ínfimo, um número muito insignificante que não altera, né, não altera a gravidade, né, o montante de óbitos no Brasil, né? Então isso foi de uma irresponsabilidade tremenda. E a outra que uma decisão que parece que foi diretamente do presidente da República, ele próprio assume, né, que olha, tirei a audiência do Jornal Nacional porque alterou o horário de divulgação dos relatórios diários, né, de contaminações e óbitos, acho que das 19 para as 22 horas, né, para que essa notícia não fosse dada no Jornal Nacional. Então, uma grande besteira, né? Primeiramente que a população, ele tem que entender, o presidente tem que entender que nós estamos numa pandemia seríssima que está afetando a vida de todos os brasileiros e a população tem o direito a essa informação. Ela tem o direito à informação dos riscos de contaminação, do grau, né, de proliferação da doença, quantos contaminados tem no seu estado, quantos tem na sua cidade, quantos óbitos, né, estão ocorrendo, né, na sua localidade. Isso é um direito do cidadão saber. E se ele puder saber no noticiário de maior audiência, né, é melhor ainda. A televisão está fazendo... A televisão, ela presta um serviço de utilidade pública também. Tem que entender isso. Zé Maria, uma coisa absurda. Normalmente, quando acontecem essas revisões, o número cresce. Não tem uma revisão em uma pandemia ou em um surto qualquer
que depois dessa nova contagem não tem um aumento. Mas como é que você vai rever? Você vai fazer exumação dos cadáveres? Não vai. Eu até disse hoje de manhã, numa live que eu participei com o ex-secretário Carlinhos Lavô, de olha, se for feita uma revisão, nós vamos ter, por exemplo, em Minas Gerais, que muitas pessoas foram sepultadas, a subnotificação imensa, morreu por insuficiência respiratória aguda grave. E você comparar com o ano passado, tem um aumento astronômico. Não pode ter acontecido uma coisa dessa em Minas Gerais, de uma hora para outra, todo mundo está morrendo de insuficiência aguda grave e ninguém está morrendo de Covid, porque não fizeram realmente os exames. Então, isso aí até alguém deve ter alertado. Olha, cara, pede para sair, tu nem entrou, pede para sair, porque se for esse negócio de fazer revisão, se nós estamos agora caminhando aí para 40 mil óbitos, nós vamos passar para 50, para 90 depois. Não tem sentido outra coisa. Isso realmente assaca contra a dignidade do secretário de saúde estadual. Quem é responsável por isso é o secretário, tá certo? O secretário controla essas equipes de vigilância. No meu tempo eu controlava, então isso vai para o secretário assina, o secretário encaminha, o secretário tem sua assessoria exatamente para... São as informações que o secretário tem todo dia, é o número de casos, é o número de óbitos, é o negócio, qualquer coisa o secretário questiona, pede para ver os números, chama os técnicos e tal. Então, quando você diz que é uma coisa quase institucionalizada, tá certo? Institucionalizada, então é gravíssimo. O CONAS é um órgão muito sério, é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde. O CONAS, ele tem assento em várias comissões, inclusive nacionais. Ele tem assento no Conselho Nacional de Saúde, tem uma cadeira do CONAS, o Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão importante em termos de saúde pública. Tem um assento na CIT, que é uma comissão intergestora tripartite, que tem secretários estaduais, municipais e membros da gestão federal. E o CONAS dita muito em termos assim de saúde, de muitas políticas nos estados, porque o CONAS ele tem reuniões mensais em Brasília, a sede do CONAS fica em Brasília, toda semana tem reunião no CONAS, e o CONAS tem um corpo técnico fabuloso, o CONAS tem publicações praticamente semestrais, congressos, o CONAS estuda muito gestão em saúde, então é um órgão muito respeitado, e o CONAS imediatamente divulgou uma nota inclusive muito séria, falando a respeito disso. Eu não sei aonde é que nós vamos parar, já escutei ali há pouco tempo que o ministro aí que está em exercício e tal foi chamado já para a Câmara, para falar na Câmara, foi no Senado, no Congresso, uma coisa desse tipo. Tem já o Gilmar Mendes falou, tem o Aras que falou, tem outros que falaram até aí. Porque, né? Arruda, não existe até o Moro falou a respeito. Né? Não existe essa correlação entre verba recebida e número de óbitos. Não existe. Não Os repasses que o governo federal está dando a estados e municípios, uma parte é proporcional à arrecadação, que está sendo perdida, outra parte é proporcional à população. E está havendo algumas doações, assim, repasses de equipamentos, né? Respiradores, máscaras, equipamentos hospitalares, né? Não tem essa, onde está morrendo mais, está indo mais dinheiro. Não tem isso. Pelo contrário, o interesse, assim, vamos supor, seria até de mascarar as mortes, para demonstrar que o Estado está sendo mais eficiente na prevenção e não de inflar. Você vê o seguinte, eu fui convidado para essa parte desse programa hoje, por quê? Porque o Ceará está sendo destaque que eles consideram negativo, né? O Ceará, um estado pequeno, tem essa quantidade de casos e essa quantidade de óbitos. Então, eles me convidaram para que eu explique e um debate com eles para eles tentarem entender por que o Ceará ficou e o que é que foi feito aqui e por que aconteceu. Então, como você está dizendo, não tem nenhum gestor. Olha lá, o prefeito do meu Baturité colocar um número maior de óbitos do que o que está acontecendo. Não cabe, porque isso aí, inclusive, é prejuízo político para o gestor. Eu dizer que ele não fez uma boa gestão, que a secretária de saúde, o secretário de saúde não tiveram um bom... Quer dizer, é porque ele empresário, você disse que ele é empresário. Olha, o SUS entende quem é do ramo. Pode botar uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa lá. Se ele não tiver muita abertura para formar uma equipe de técnicos para assessorar, mas se ele for lá com a cabeça dele,
ele destrói como essa equipe está. Vamos mexer aqui de militares, que é a coisa indireta. Não tem nada lá de militar. Lá, pelo contrário, tudo é cheio de controle social. Você tem o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, você tem a Comissão Intergestora Tripartite, a Comissão Intergestora Bipartite, a Comissão Intergestora Regional. Tudo, o SUS é assim, tudo de centro. E é bom que seja, porque isso é o controle social do SUS, são os pilares do SUS, tá assim? Por isso que nós estamos devagarzinho indo para frente do SUS, e apesar de toda essa calamidade que nós estamos vivendo, quer dizer, da quantidade de óbitos e mortes, e o que ainda vai vir por aí, não tenha dúvida, vamos passar agora para segundo lugar, essa semana, daqui, talvez amanhã. Não, acho que a gente não passa. Infectados, sim, mas. Nós vamos passar de mortes. Vamos ficar. Não, nós do Ceará não, dentro do Brasil. O Brasil vai passar. Sim. Vai. O Brasil vai chegar. Nós vamos chegar a 1 milhão de casos. Nós vamos chegar a 1 milhão de casos. Vamos chegar a 1 milhão de casos. E vamos talvez chegar perto aí de beliscar. Nós estamos agora com 40 mil, alguma coisa. Vamos chegar pertinho aí dos cento e poucos mil mortos. De Oxford é que nós tenhamos entre 120 e 130 mil óbitos, né, o Brasil. Mil óbitos. A Jaqueline Filomeno está perguntando aqui, agora que já começou a primeira fase da reabertura, existe uma previsão de quando atingirá o pique da Covid? Olha, Jaqueline, a abertura só poderia ocorrer depois do pique. Depois, quando nós já estivéssemos numa curva descendente e já bem consolidada descendente, né? Então, eu acho que talvez, infelizmente, esse pico ainda vai demorar mais a chegar em função da abertura. Nós vamos saber daqui a 2 semanas. Pois é, exatamente isso. É como nós falamos, em todos os países esperaram um bom tempo para a doença descer para poder flexibilizar. Aqui não se esperou isso. Chegou por ali, tem uns dias que diminuiu um pouquinho, aí vamos flexibilizar. No local nem isso aconteceu, vamos flexibilizar, né? Tá certo? Então, vamos ter que aguardar um pouquinho para ver. Bom, Zé Maria, tem algumas coisas aqui, inclusive da sua área, né? Já que você é economista e advogado, eu queria ver, tem um ouvinte aqui que mandou, antes do programa, mandou um comentário no meu Facebook, dizendo o seguinte: esse problema do desconto da mensalidade escolar, né? E as escolas entraram, eu acho, não sei, foi no Supremo, não sei, para derrubar essa ação, achando que essa lei da Assembleia Legislativa e outros estados também era uma lei inconstitucional, que as Assembleias Legislativas não podiam criar uma lei para dar esse desconto nesse momento agora de quarentena. Você tem alguma novidade nessa área? Você acha que é possível... Não, antes da lei, teve uma decisão judicial que impunha o desconto de 30% nas mensalidades isso foi pelas escolas particulares e universidades, né? Uma associação aí das escolas, a entidade que congrega as escolas entrou com recurso e parece que cassaram essa decisão. Paralelamente a isso, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei estadual, né, que obriga as escolas e universidades a conceder desconto de 30%. Esse desconto não é cumulativo com outros descontos, né? Quem já tem uma bolsa de 10%, por exemplo, não soma, né? Não é 10, será 10 mais 30, né? 30% é sobre o valor cheio. Então, essa lei está sendo, parece que, objeto de uma ação aí, de uma ADIM, né? Ação direta de constitucionalidade do Supremo. Não sei, não tenho notícia se teve alguma decisão interlocutória cessando os efeitos dessa lei. Agora, eu como cidadão e como profissional da área da economia, do direito também, eu acho que no momento desse de pandemia, né? Momento em que a maior parte da população está sofrendo os efeitos econômicos, né, da crise, né, tá com a sua renda abalada, com a sua renda prejudicada, uns em grau maior do que outros, certas categorias, como funcionários públicos, por exemplo, não tiveram seus rendimentos, e aposentados, né, não tiveram nenhuma queda, nenhuma redução dos seus rendimentos, mas
por outro lado, outros, né, tiveram substancial, e tanto que o número de desemprego cresceu. E eu acho que é de bom alvitre, é uma boa política das escolas conceder esse desconto, porque elas vão, primeiramente, evitar uma inadimplência. Escola, o setor da educação já tem uma inadimplência grande. E no momento dessa crise, a inadimplência ia naturalmente crescer bastante. Então, é melhor você receber 70% do que não receber nada, né? Então, é uma forma de dar um auxílio para que os pais paguem as suas faculdades e paguem as escolas dos seus filhos, né? Então, e outro ponto é o custo, porque nenhuma escola está tendo aula presencial, nenhuma universidade, nenhuma entidade de ensino está tendo aula presencial, todas estão tendo aula à distância, e o custo de aula à distância é bem menor, né? Ela economiza em energia, manutenção, economiza em muitas coisas. Se sabe, já que muitas escolas dispensaram pessoas da área de limpeza, de manutenção, de administrativo, né? Os professores estão trabalhando, preparando as aulas e ministrando aulas remotamente, diminui o custo de vale-transporte e auxílio alimentação. Então, há uma redução também proporcional aos 30% no custo das escolas e universidades. Então, acho mais do que justo. Bom, Regina Machado está dizendo que o Colégio Antares está cumprindo rigidamente esta lei, a NUB dizendo que as escolas deram desconto nos boletins de maio, mas até agora para o outro mês, para esse mês não falaram nada ainda. Estão esperando provavelmente que a lei caia ou alguma coisa, mas eu acho extremamente justo, né? Enquanto perdurar a proibição de aulas presenciais, eu acho que eles devem permanecer com esse desconto, né? Porque, como eu falei, o custo do aula à distância ele é bem menor do que um custo de aula presencial. Eu não sei, aí eu vou até me informar se esse desconto ele também prevalece para aqueles cursos que já são à distância, né? Que tem muitos custos, custo de extensão, que são feitos à distância, né? Aí eu não sei. Para pós-graduação, para mestrado, para esses cursos que tem EAD, né, tem uma parte, EAD, ele está valendo também. Está valendo também. Está valendo. Olha, é um momento que todos têm que contribuir, né? Todos têm que contribuir, é melhor receber 70% do que enfrentar uma inadimplência, porque muitos alunos e pais de alunos não vão ter condição de pagar, né? Estão desempregados, são profissionais liberais, vivem da produtividade e nessa situação de isolamento têm suas rendas comprometidas. Então é exatamente isso. Eu acho que os bons empresários dessa área da educação devem estar com esse pensamento. Olha, se eu tenho aqui essa mensalidade, vai reduzir meu custo, é melhor que eu repasse para os pais dos alunos, ou eles vão tirar os alunos, está entendendo? Eu sou professor de uma instituição privada e, graças a Deus, eu não perdi nenhum aluno até agora, porque a instituição está negociando com os pais do aluno, e não, nas minhas turmas eu não tive ninguém que tenha saído. A Nubia está dizendo que dos meses atrasados, como abril, não falaram nada. Aí vai ser algum questionamento realmente com alguns outros meses, deveria gerar um crédito, que ela está dizendo aqui, e eu concordo. Bom, vamos ver o que é que vai dar, mas eu acho que é justo, tá certo? E que isso deve continuar. Hoje já foi frisado que vai ser até 1º de agosto. Vai ser até 1º de agosto, não vamos ter escola funcionando até 1º de agosto. Se tudo correr bem, se tudo correr nesse ritmo para melhor, nós não vamos ter ela até agosto. Se tiver aquela preocupação nossa do começo do programa, de uma nova onda e tal, aí agosto vai para o brejo também, nós vamos ter que pensar mais na frente, Zé Maria. Agora a preocupação grande também é no ensino público, né, nas escolas públicas. Porque você tem a grande maioria dos alunos são de famílias de renda baixa, muitos não têm acesso à internet de banda larga, não têm smartphone,
As escolas públicas, pelo menos no Ceará, a notícia que eu tenho é que não estão tendo aula nenhuma, né? Então, nem à distância, porque por essa incapacidade, falta de condições dos alunos de terem equipamentos para acompanhar a aula à distância. Isso aqui é terrível, né? Isso é terrível. O que eu sei, Zé Maria, é que no município as aulas estão sendo gravadas, mas é o que você disse, estão sendo gravadas, elas vão ter que tem que ter retransmissão por algum meio. A retransmissão é você encaminhar as aulas via internet, né? E, como você está dizendo, nem todos têm, tá certo? Internet, smartphone. Eu sinto na empresa privada, que é um centro universitário, e os alunos dizem: doutor, o senhor desculpe aí, porque toda hora está caindo aqui, porque meu pacote está acabando e não sei, eu só posso entrar mais aqui num horário X, não posso ficar a hora toda e tal. Imagina realmente, você imagine. O ideal, o mundo ideal seria que as escolas, né, a Secretaria de Educação, disponibilizasse um laptop, um tablet, pelo menos, de 10 polegadas. Existem tablets aí baratos, não são esses de ponta de linha, não são esses, mas existem tablets simples de até 300, 400 reais. Então, com acessibilidade à internet, que disponibilizasse para os alunos, porque, na prática, eles vão perder o semestre. Lamentavelmente. Bom, saudar aqui a Grace Cardoso, que está dando boa noite, dizer que esse programa é o encontro marcado com a Rua da Base Zé Maria Filomeno. Zé Maria Filomeno é advogado, economista, colunista do jornal O Estado, e também participa como analista político, analista econômico dos programas do Fernando Maia e do Ronald Machado, que são jornalistas da Rádio Assunção. O programa do Fernando Maia, né, vai ao ar diariamente na Rádio Assunção, que é na frequência AM 620, das 13 às 14 horas, de segunda a sexta. E o programa do Ronald Machado, na Dimensão Total, das 10 ao meio-dia, todos os domingos. Pronto. Lamentavelmente, durante essa pandemia, nós não estamos recebendo ligação de ouvintes. Convidados, sim. Convidados por telefone. Mas não estamos recebendo ligações de ouvintes. Mas o programa é transmitido aí também pela internet, né? Eu tenho o meu Facebook, está ligado, o meu Twitter está ligado. Quem quiser mandar perguntas para o programa, né? Como também o nosso encontro marcado aqui toda segunda-feira às 18 às 19, pode mandar. Bom, então eu vou fazer uma divulgaçãozinha do meu programa também na Rádio Assunção, de 12h30 às 13 horas, é o Saúde em Dia, e os ouvintes realmente não estão participando, não estão podendo perguntar por telefone, porque as duas linhas estão ocupadas, que eu faço com o Sérgio Cunha, mas também podem encaminhar, o Sérgio Cunha sempre transmite o programa pelo Facebook. Zé Maria, nós estávamos conversando o seguinte: você disse que saiu aí o FMI divulgou a redução do PIB, é isso? O Brasil está, lamentavelmente, desde o início aí da pandemia, sendo estimado para baixo, né, a queda, né, do PIB brasileiro durante 2020. Então, no primeiro momento, um PIB que, antes, pré-pandemia, né, estimava-se que nós cresceríamos em torno de 2% esse ano de 2020, mas, após pandemia, esse número virou de um crescimento para uma recessão profunda, e a última estimativa do FMI é que o Brasil deve ter um encolhimento, né, do Produto Interno Bruto de 8% em 2020, nesse ano. É lastimável, é uma tragédia econômica do ponto de vista numérico. Será a maior queda histórica do PIB brasileiro, se realmente se confirmar. O ano que nós tivemos uma queda mais acentuada foi 1990, que caiu 4,2%. Olha,
O desemprego subiu, deve subir mais ainda. Mesmo quando a pandemia, do ponto de vista da saúde, ela se estabilizar, e Deus queira isso acontecerá possivelmente daqui a 2 meses, e as atividades voltem, em grande parte, a serem funcionar, né? Comércio, indústria e transportes e tudo, né? Nós vamos ainda passar um bom tempo, até o final do ano, né? Numa retração econômica grande, né? Então, lamentável. Ano que vem, 2021, sim, vai começar uma recuperação. 2021 aí sim, devemos crescer 2,5%. Tudo isso são estimativas. Quase sempre essas estimativas elas não se concretizam, mas são indicadores preocupantes. Sem dúvida, essa parte da economia é preocupante. Estou tentando ver aqui se tem algum número novo. Agora, o que algum acontece? Novo aqui do Ceará. Todos os países que precipitaram a volta das atividades econômicas, tiveram um revés, né? Tiveram um revés na situação da epidemia. Um exemplo mais marcante é a Suécia, né? A Suécia, ela relativizou a proliferação da pandemia, precipitou-se, reabriu diversas atividades, liberou isolamento e teve um repique muito grande da pandemia. Aí o que acontece? Aí a economia vai demorar mais ainda a recuperar. Infelizmente, é assim. A economia não vai se recuperar numa situação em que a infecção, as pessoas estão se infectando, numa situação em que o número de óbitos esteja alto no país, porque as pessoas não vão sair, mesmo podendo, não vão sair, não vão comprar, não vão consumir, e as empresas não vão investir. Então, lamentavelmente é assim. Então, temos que fazer de tudo para conter a epidemia, para poder, o mais rápido possível, retomar a economia. Nós estamos na reta final do programa, estamos chegando quase ao final. Jaqueline está perguntando, Zé Maria, se o dólar vai continuar caindo. Caiu nos últimos dias, né? Você acha que essa tendência aí vai continuar por muito tempo, ou ele vai se estabilizar, ou vai depender aí do que aconteça daqui para frente? Olha, a queda do dólar foi interessante, né? Porque o dólar teve uma subida muito íngreme a partir do mês de março, né? No começo de março. Nós estávamos com o dólar, início do ano, em torno de 4,20, 4,30. Chegou agora, meados de maio, a 5,89. Né? O dólar subiu em 42% ou mais, né? E agora ele está no viés de queda. Isso demonstra o quê? Que já há uma confiança maior dos investidores estrangeiros na economia brasileira, tanto que não estão tirando dólares, né? Não estão comprando dólares para remeter de volta para o exterior. Os brasileiros também não estão comprando, investindo mais em moeda estrangeira, então o dólar está no viés de queda. Isso é bom porque o dólar o dólar sobrevalorizado é ruim para a nossa economia, porque ele encarece os insumos, encarece o custo das empresas, encarece as empresas que são endividadas em dólar ficam numa situação mais vulnerável ainda. Então, eu acredito sim que o dólar não vai chegar ao patamar que estava no início do ano. 4,20, 4,30 não vai chegar, mas ele pode se estabilizar na faixa aí de 4,60, né? Que já é um nível bastante razoável, que tanto ele favorece os exportadores brasileiros, e nós vamos precisar muito das exportações do agronegócio, das commodities, né? E, ao mesmo tempo, ele não impulsiona, né, a inflação como poderia. Bom, Zé Maria, o último assunto aqui que eu
vi no dia de hoje é uma análise de que o principal parceiro agora comercial da China, aqui na América do Sul, passou para ser a Argentina, tá certo? A China está agilizando uma série de contratos e etc. com a Argentina, né? A Argentina tem dado um exemplo com relação à pandemia, né? Porque a Argentina está com um número muito pequeno de casos, muito pequeno de óbitos também, né? E a notícia de hoje, em vários portais, em vários sites, inclusive um comunicado do próprio representante do governo chinês aqui, citando de diversos contratos, principalmente nessa área da agricultura, né? Já que o Brasil era um parceiro grande do agronegócio brasileiro, tinha muitos contratos com a China. Você acha que isso vai ficar dividido agora ou realmente por causa dessa polêmica toda aí nós podemos sair perdendo? Olha, eu achei sempre um absurdo, achei sempre contraproducente você adotar uma política de atrito com a China, comprar brigas que não são nossas, disputas que não são nossas, rusgas que não são nossas, né? Com a China. A China hoje é o maior comprador do mundo. Então, quem é que quer se atritar com o seu maior cliente? Né? Com quem mais compra suas mercadorias? Né? Com quem tem o potencial também de investir? A China hoje está investindo no mundo inteiro. A China está construindo na África hidrelétricas, portos, aeroportos, pontes, estradas, né? A China hoje é um maior parceiro econômico até dos Estados Unidos, né? O Trump tem toda esse atrito com a China, essa condição belicista com a China, mas ainda é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, o Brasil, para agradar o Trump, o Bolsonaro, né, se atrita com a China. Não, nós temos que estreitar o máximo possível as relações com a China, porque é positivo para a nossa economia. Eles são os maiores compradores da nossa carne bovina, carne de frango, minério de ferro, soja, né? Então, essa ampliação da relação deles com a Argentina já é talvez para compensar, né, possíveis dificuldades de comprar no Brasil, né? Então é isso. A Argentina também é um grande fornecedor de carne, de trigo, de soja também, no agronegócio, e pode ser, através da China, um caminho para a Argentina sair, né, dessa crise econômica na qual ela está atolada já há décadas. Bom, 58 minutos de programa, estamos terminando o programa, e eu faço um convite. Hoje ainda 21 horas, 21 horas, no Conjuntura e Coronavírus, com João Bulhões e André Takajaki. Nós vamos estar participando dessa discussão nacional falando da Covid no Brasil, daqui a pouco, às 21 horas. Também quero convidar para o programa especial, Zé Maria, que nós vamos fazer na quinta-feira, o programa que eu faço com o Dr. Manuel Fonseca, Quinta com Saúde e Democracia, que nós vamos juntar aí 4 ex-secretários de saúde para discutir essa questão aqui do coronavírus, inclusive essa pauta que nós conversamos tanto hoje com relação aos números, né? Então, do secretário Jurandir Frutuoso, secretário da Saúde na época do governador Lúcio Alcântara, o secretário Henrique Javi, do governador Camilo Santana, na primeira gestão, o secretário João Ananias, secretário da Saúde, no começo da gestão do governador Cid Gomes, eu e o doutor Manuel Fonseca como ex-secretário da Saúde de Fortaleza, quinta-feira, a partir das 6 horas. Vou assistir, vou estar atento, porque realmente você tem aí 4 ex-secretários que conhecem como ninguém a realidade da saúde do estado do Ceará e
estão, né, estão participando bastante, acompanhando, né, toda essa crise aí da epidemia do Covid-19 e podem nos abastecer com informações, né, muito preciosas nesse momento. Bom, obrigado, Zé Maria, agradecer a Lívia Araújo, estamos sempre ligados, a Regina também, a Núbia, Jaqueline, a Grace, o Sérgio aqui, Jaqueline também, todos aqueles que colocaram, que postaram nas outras redes, nas outras páginas que retransmitem o nosso programa. Zé Maria, obrigado, até segunda-feira. Até segunda, espero que com melhores notícias para continue em casa. Até mais.